E aí pessoal, beleza? Estamos no penúltimo vídeo de uma sequência de 9, né? Fora o vídeo de apresentação. Nós passamos pela temática e originalidade, passamos pela impessoalidade, depois fomos para assertividade, depois para pertinência, falamos ainda do posicionamento, da objetividade, da continuidade e agora nós chegamos na correção. A correção, ela tem a ver com a norma padrão culta, ok? Norma padrão culta. Ou seja, é a maneira formal de se falar e de se escrever português. Obviamente, na fala, quando nós estamos falando, a fala é muito mais dinâmica. Então, como é uma interação, eu estou falando aqui com vocês, então muitos desvios, até vícios, né? Eu falo muito então, já percebi também. Muitos desvios e vícios de linguagem, eles acabam acontecendo. Mas, quando nós vamos passar para o papel, que não é dinâmico, ela é fruto de uma reflexão, não há como você cometer muitos deslizes, né? Na fala a gente comete muitos deslizes, mas na escrita não há como cometer os deslizes, até porque a escrita é uma coisa planejada, né? Ela é planejada e depois, dentro desse planejamento, você tem aquela função de revisar o que você escreveu, porque obviamente a gente sempre indica que se escreva um rascunho primeiro, revisa o que se escreveu e depois acerta, coloca ali dentro da norma padrão o máximo possível, ok? Então, para se escrever dentro da norma padrão, dentro do português formal, a primeira coisa que a gente deve evitar são as expressões que a gente usa no dia a dia, expressões informais, abreviações da internet. Hoje está tão comum, né? Tanta abreviação, e a pessoa acaba transferindo aquilo para a escrita. Escrita mesmo, formal, para alguma prova, alguma atividade ou para alguma outra situação que exija o domínio da escrita, né? E a pessoa usa muito, a gente chama hoje em dia de internetês, ou regionalismos, né? Coisas que se fala de uma forma, aos olhos da linguagem formal, inadequada, e aquilo ali vai para o papel. Ou ainda gírias, né? Gírias, alguns clichês, né? Senso comum, muitas coisas que a gente acaba escrevendo. Então, o princípio da correção, ele é o princípio da norma padrão culta, da linguagem formal, não da linguagem informal. A linguagem formal é aquela que a gente conversa no dia a dia com os colegas e tal, nas baladas, aqui e ali, né? Que a gente mescla um pouco da língua portuguesa formal com as gírias, com os costumes, né? Às vezes até com a região, dependendo da região onde se está, né? Algumas coisas assim, algumas expressões. Para isso, você precisa escrever bem, saber a ortografia, você precisa saber escrever as palavras da maneira adequada, como elas devem ser mesmo. É muito comum, muitos desvios de escrita, né? Em vez de escrever AM, foram com AM, escrevem forão com tio, ou palavras que são separadas escrevem junto, a gente, e olha que a gente já é do princípio formal, já não é aceitável, né? Porque no princípio formal, a gente é nós, né? A gente, ou escreve de repente, ou e assim, vários deslizes, vários desvios da escrita formal tem a ver com a ortografia, né? Obviamente, esses desvios, eles não invalidam o texto, desde que, obviamente, na temática, tá seguindo a temática, tá argumentando, a argumentação está sendo coerente, tem continuidade. Então, isso não invalida o texto, mas tira a pontuação. Então, para você chegar num texto numa pontuação máxima, você tem que ter o mínimo de desvio da norma padrão. E aí
entra a questão da concordância também, não só a ortografia, a concordância, né? Singular com singular, plural com plural, né? O verbo, se o substantivo está no plural, o verbo tem que seguir no plural e assim por diante. Então, uma coisa tem que concordar com a outra. E é muito comum, às vezes, a pessoa se perde, né? Por isso que o princípio da objetividade, do foco. A pessoa começou o parágrafo no plural e lá no meio do caminho, depois de um ponto, ela não tem mais aquela referência lá e começa a escrever no singular. Né? Então, foco, objetividade ajuda também nessa questão da concordância. Né? A regência, né? A gente tem que saber que os verbos são transitivos diretos, indiretos e tal. Tem que saber de transitividade verbal, porque o verbo transitivo indireto, ele sempre vai reger uma preposição. E aí, a gente precisa saber que preposição esse verbo rege. Por exemplo, o verbo ir. O verbo ir sempre vai reger a preposição a. Eu não vou para, eu não vou na, eu vou sempre a. O verbo assistir. Aí o verbo assistir tem duas possibilidades, né? Se você vai assistir a um filme, a um espetáculo, a um show, então sempre, ó, viu que eu já falei, ó, assistir a um show, um filme, a um espetáculo. Agora, alguém passou mal e você vai prestar assistência, aí você vai assistir a pessoa, assistir o meu amigo que passou mal. Veja, prestar assistência. Então, há muitas coisas que você precisa saber sobre a norma padrão culta e também a regência. Cada verbo transitivo indireto, ele vai reger uma preposição específica. Pode reger mais que uma preposição? Pode, mas aí vai depender do contexto que você vai usar. Né? Não dá, porque se eu for explicar caso a caso aqui, nosso vídeo vai longe. Tá? O que você precisa evitar? Precisa evitar repetição de palavras. Tá? Além de escrever corretamente, ortografia correta, concordância correta, regência correta, repetição de palavras, isso é muito comum. Então a pessoa às vezes começa a escrever e repete pessoas, palavras, ele, ela, ele, ela. Como que eu resolvo isso? Eu vou usar palavras sinônimas, né? Eu vou usar os sinônimos, então eu tenho que ter ali um arcabouço, olha que palavra bonita, tem que ter um arcabouço de palavras para eu poder, né, na hora que eu for escrever o meu texto, não ficar repetindo, porque essa repetição, ela empobrece, ela demonstra que você conhece poucas palavras, quando na verdade você só não foi muito bem orientado de como não fazer tanta repetição. Sinônimo. Então, se eu quero falar pessoa pode ser, dependendo do contexto, pode ser um indivíduo, pode ser um cidadão, pode ser cidadã, ou pode ser, se a pessoa tiver nome, o nome mesmo da pessoa e assim por diante, né? Evitar a repetição de palavras. E o tal do SOC? SOC. Meu Deus do céu. O só que é uma expressão, ela é válida na linguagem informal, ela não é válida na linguagem formal. Nós temos cinco conjunções adversativas e que eu posso usar e às vezes o que eu mais vejo é o SOC, né? Complicado isso. Eu tenho mas, tenho porém, contudo, entretanto, todavia, qualquer uma dessas 5 palavras que eu usar vai ficar menos pornográfico o meu texto, né? Desculpe, mas... E para encerrar essa questão da correção, é muito comum a pessoa colocar vírgula, né, em conjunção aditiva, no e, antes do e. O e é uma conjunção que não cabe vírgula antes dela, ok? Porque ela liga exatamente, ela já é o elo, por isso que a gente chama de aditivo. Ela liga a expressão anterior com a expressão posterior. Célio Hélio e sua esposa foram ao cinema. Então, eu não posso, eu estou falando Célio Hélio, vírgula, e sua esposa. Tá? Então, é só umas dicasinhas simples para ilustrar o que é correção. Só para repetir, reforçar, correção é você utilizar
a norma padrão culta, a linguagem formal. Então, evitar linguagem de internet, evitar linguagem que você conversa com o seu colega no dia a dia, evitar regionalismo, evitar qualquer expressão que fuja da linguagem formal. Valeu? Então, não perca tempo, continue e vai até o fim. Se você gostou, deixa um joinha aí pro Célio Hélio, inscreva-se nesse canal e se você não gostou, deixa aí também o seu recado aí, olha, Célio Hélio, eu não gostei, eu gosto de ouvir as críticas. Valeu? Obrigado!